O psicólogo e palestrante Anilson Getúlio deu uma estendida no assunto abordado na quarta-feira sobre a sexualidade. Mas qual é a grande barreira das pessoas falarem a respeito deste assunto? Grande barreira que eu vejo hoje é o preconceito. Apesar da mídia estar divulgando muito a respeito do sexo, as escolas falando a respeito de sexo ou de sexualidade, quando nós vamos em encontros e começamos alguma palestra, nós falamos a palavra sexo. Você sabe o que ocorre quando a gente fala a palavra sexo? As pessoas riem. É comum ainda, todo mundo ri. Então, o preconceito e a falta de entendimento real. Hoje, nós ainda temos adolescentes com 14, 15, 20, 25 anos, jovens, que não sabem como funciona a genitália feminina, a genitália masculina corretamente, certo? Então, eu diria que o maior problema hoje é o preconceito ainda, baseado que sexo é uma coisa errada, que é pecado. E quando falamos em sexualidades, também estamos falando em sexo propriamente dito? Envolve todo o ser humano, né? Sexualidade hoje compreende as emoções, compreende a procriação, a manutenção da espécie, compreende o prazer, o gozo, né? O relacionamento, o namoro. E, acima de tudo, eu costumo colocar que falar sobre sexualidade, estamos falando de amor. A sexualidade compreende o ser humano como um todo. E, lógico, na sexualidade se fala sobre sexo também. A manifestação da sexualidade, por exemplo, no corpo, explicam quando a pessoa está apaixonada ou quando está amando? Com certeza, com certeza. É uma das características da sexualidade, né? A própria palavra paixão, ela vem de patos, né? Que seria relacionado à patologia, ao adoecimento, né? Então, a gente brinca que quando o indivíduo se apaixona, está amando, ele contrai uma espécie de uma doença, né? A doença do amor, que é uma doença boa, uma doença muito boa. E o corpo todo passa a produzir substâncias, hormônios, o cheiro, né? O cheiro, nós seres humanos perdemos um pouco essa capacidade de cheirar, mas ainda o corpo exala o cheiro do amor, né? Da sexualidade. E as mulheres sabem que também no período que elas estão no período fértil, a composição dos fluidos muda. E, com certeza, a pessoa que está amando, ela passa a ter sintomas do corpo. Por exemplo, lubrificação diferente. Os meninos, muitas vezes, com 11, 12 anos, eles chegam assim, questionando e falam: tio, eu sentei perto de uma menina e ocorreu a ereção, né? Então, fica aquele espanto por ocorrer aqueles sintomas, né? E sintomas não, reação, por ocorrer aquelas reações no corpo. Então, a sexualidade, ela se manifesta em todo o corpo. A pele, os nossos jeitos de se portar, todo o corpo vai estar falando de quando nós estamos envolvidos. Agora, a questão da homossexualidade, ela se caracteriza como uma expressão natural da sexualidade humana? Pois é, falar de homossexualidade nós teríamos que tirar um tempo muito grande, né? Se ela se caracteriza, foi essa a pergunta? Como uma expressão natural da sexualidade. Para a psicologia, sim, certo? Não vamos entrar aqui em debates com relação à religião, nada. Para a psicologia, o que leva-se em consideração na sexualidade do indivíduo é o desejo. Então, se o indivíduo tem o desejo pelo sexo igual, tanto homem quanto mulher, para a psicologia ele está fazendo a manifestação natural da sua sexualidade.
O que deve ser levado em consideração também são estudos que mostram diferentes tipos de envolvimentos homossexuais, certo? Então, hoje, quando a gente fala de homossexualidade, nós devemos levar em consideração a história do indivíduo. História de abuso, história de o sexo da criação, como nós comentamos outro dia. Existe ainda casos de pais que queriam ter uma filha mulher, por exemplo, e tiveram um filho homem. Educam aquela menina como mulher, ou vice-versa. Queriam ter um filho homem, tiveram uma mulher e fazem aquela educação. Mas no que concerne a sexualidade em si, para a psicologia, ela é uma manifestação natural, vamos colocar aqui. O problema da sexualidade está principalmente calcado no nosso preconceito, visto que 2000 anos atrás, a Grécia Antiga era algo natural. E também na religiosidade em que nós estamos inseridos, no contexto nosso do Brasil. Então, homossexualidade não é doença. Em 1993, a Organização Mundial de Saúde tirou essa cláusula que tinha, né, e não é considerado doença. E nós não devemos tratar um homossexual como um doente, nem qualquer outro tipo de opção sexual, porque não é. Então, a homossexualidade ela é uma manifestação natural do indivíduo baseado no desejo dele. O que ocorre é o sofrimento desta pessoa que pode não ser aceita com esse desejo diante da nossa cultura, certo? E tudo que gera de sofrimento para esse indivíduo e para os seus amigos familiares é o que causa esse conflito todo. E também a questão da religião, né, que é o conflito. Nilson, em caso de pais e famílias que estão passando por esse tipo de situação, como eles podem estar administrando isso? Eu considero que a questão sexual em si, ela já é um fator de estresse, né? Não vamos somente colocar na questão homossexual, mas existe pais que não concordam com a escolha do filho ou da filha, que vai atrapalhar a carreira, os estudos, a própria cultura, né? Pais que não concordam. E nessa questão de pais que estão vivendo, ou então do próprio indivíduo que está vivendo esse conflito por causa da sua escolha, o procedimento correto é procurar um profissional, certo? Procura um profissional, a ajuda do psicólogo, serviço social, o apoio que existe para essa pessoa se reestruturar ou estruturar a sua forma de encarar essa sua situação, certo? Então, tanto a pais quanto pessoas que estão vivendo esse conflito, procure auxílio profissional.